acho que fazer o Gaia em Piracanga foi mágico, assim, porque juntou um pouco da teoria que eu estava vendo no curso do Gaia, né, que engloba os 4 pilares do programa, que é o econômico, o social, o ecológico e a visão de mundo. Poder ver isso na teoria, dentro do curso, né, com os facilitadores, com as dinâmicas, né, algumas práticas, e poder juntar isso com a vida do dia a dia da comunidade. Foi muito interessante poder vivenciar isso, assim, sabe? Poder ver que é possível viver no mundo que o Gaia está propondo, né? Existe um estudo da ONU que aponta que se o planeta aquecer mais de 1,5 graus, a gente vai ter eventos climáticos extremos que vai ser muito mais difícil a gente lidar com eles, né? E se a gente não tomar medidas nos próximos 10 anos, pode ser que a gente não consiga mais reverter essa onda de aquecimento. Uma das coisas que eu venho acompanhando, assim, que eu venho tendo mais proximidade, é de como fazer esse movimento nos grandes centros urbanos, né? Porque hoje a maior parte da população está concentrada nos centros urbanos e é onde a gente tem maior impacto de consumo de energia, de geração de resíduos. Então, existem algumas pessoas, alguns estudiosos que dizem que a gente vai conseguir frear esse aquecimento do mundo nos centros urbanos. Se a gente não conseguir fazer esse movimento regenerativo nos centros urbanos, provavelmente a gente não vai conseguir frear o aquecimento do planeta, né? E por consequência, os eventos extremos e até pode chegar uma extinção da raça humana no planeta Terra. Assim, é ali que a gente tem que mover, é ali que a gente tem que tentar solucionar esse problema e tentar fazer uma mudança e agora. Se eu teria um sonho de poder ver uma vida na cidade que que seja mais sustentável e uma vida na cidade que seja mais comunitária também, sabe? Que as pessoas se conheçam, que as pessoas se preocupem uma com a outra, que haja gentileza, haja respeito. Então, o que eu vi aqui, que eu pude vivenciar aqui no Gaia, foi justamente de todos os as principais ferramentas para a gente fazer esse movimento regenerativo no planeta, né? Então a gente ouviu questões de práticas sociais, de como trabalhar a convivência entre as pessoas, como criar o fortalecimento do senso de comunidade. A gente viu práticas na parte ecológica, de como ter menos impacto, como a gente vai lidar com os nossos resíduos, como a gente vai fazer o plantio da nossa comida, como a gente vai fortalecer os produtores de alimentos orgânicos, por exemplo, com as CSAs. A gente viu como que olhar para a questão do dinheiro do lado econômico, como olhar para isso como uma energia, o dinheiro como uma energia transformadora, né? E o dinheiro é feito para circular, ele não é feito para um acúmulo, né? O dinheiro é feito para ele estar essa energia a serviço dessa transformação. Então, foi muito potente ver isso aqui, né? E uma visão de mundo, né? Qual é o mundo que a gente quer, né? O que a gente espera para as futuras gerações, né? Então é a partir desse chamado que a gente veio aqui para o Gaia experienciar tudo isso. E poder ter essa convivência conjunta, compartilhando a vida em comunidade durante 2 meses foi uma coisa incrível, assim, que é muito de como a gente precisa pensar agora num modelo de vida compartilhada, né? O planeta não aguenta mais cada um ter as suas próprias coisas, né? Como que a gente pode ter uma vida compartilhada que exija menos recursos do planeta, né? Por exemplo, eu vivo num condomínio que com 320 apartamentos que cada um tem uma geladeira, tem uma máquina de lavar, né? Então tem uma duplicidade de coisas no nosso estilo de vida que o planeta não aguenta mais isso. Então esse é um chamado assim de como que a gente vai despertar para uma vida mais consciente, com menos impacto e agora regenerativa, porque também ser sustentável não é mais suficiente. A gente já chegou num ponto de degradação do planeta que não basta mais ser sustentável, assim, permanecer com um estilo de vida que não degrade mais o planeta. Agora a gente precisa regenerar o planeta. Então tem todo um universo de coisas que a gente pode pensar para o meio urbano que vai ajudar a gente a entrar nesse caminho regenerativo. Tem uma frase do Rob Hopkins, que é o criador do movimento Cidades em Transição, que ele fala assim que se a gente esperar os governos, provavelmente essas mudanças não vão acontecer.
Se a gente fizer sozinho, provavelmente vai ser muito pouco o impacto que a gente vai gerar. Mas se a gente fizer juntos, provavelmente esse impacto vai ser o suficiente no tempo que a gente precisa antes que os eventos extremos aconteçam. Então, esse é um chamado para que a gente faça esse movimento juntos, né? Que a gente fortaleça o senso de comunidade nos centros urbanos e que a gente promova essa transição de uma forma leve, porque também precisa ser leve. Precisa ser divertido, porque se não for divertido não vai ser sustentável. Então a gente precisa fazer juntos, com muita festa, muita celebração e muita consciência, né? ¿Cómo podemos tener libre escolla si no somos conscientes? O sea, no es una libre escolla algo que está inconsciente. La libre escolla es un don, es un regalo, es limitado y es muy valioso. Mas si usted no es consciente, no es una libre escolla. Esa conciencia de no tener claros los conceptos de las cosas no nos permiten decidir conscientemente. Entonces, cuando tomamos una forma de vida, no estamos decidiendo conscientemente. Estamos copiando, siguiendo padrões. Ao longo do século XIX, século XX, viemos nos educando como se a ecologia se referisse ao mundo natural e nós, como um mundo cultural, um mundo construído, nós fôssemos observadores de um fenômeno ecológico. E agora a gente está percebendo que isso foram distorções de um pensamento hegemônico que nos levou agora a um nível de desconexão muito profundo com o planeta, ao ponto de a gente achar que a gente está simplesmente habitando esse planeta. O planeta é um habitat, é um suporte para que nós estejamos desenvolvendo e evoluindo aqui. Eu sinto que quanto mais o ser humano ele escuta a si próprio, ou seja, escuta seu espírito, escuta sua essência, se conecta, mais em harmonia ele está com o planeta. A desconexão que a gente tem com o outro, que a gente tem com a natureza, que a gente tem com o mundo, é um resultado da desconexão que a gente tem com o nosso espírito, com nós mesmos, com nossa própria sensibilidade, com o nosso coração, né? Então, o que a água tem a ver com a transição? Tudo! A transição ela só é possível se a gente encontrar esse espaço interno onde a gente se percebe como natureza, né? Nós somos natureza, nós estamos dentro desse grande ciclo vital, dessa grande sinfonia orgânica que é a vida, né? Se a gente olha para uma cidade grande como São Paulo, né, em qualquer lugar da cidade onde a gente esteja, a gente vai ver ou o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê, né? São dois corpos de água gigantescos que estão na cidade e que nos lembram o tempo todo dessa possibilidade de cura das nossas próprias águas, né? Porque alguns quilômetros depois desses rios saírem da cidade, eles vão se tornando limpos de novo pela própria ação da natureza, pela própria oxigenação, pelo próprio movimento, né? A vida ela está se autorregulando o tempo todo.
Vejo que uma visão de mundo muito importante, essa visão de mundo de futuro positiva, de que nós já temos as ferramentas, já estão todas aí disponíveis para nós. O que a gente precisa agora é de romper com uma inércia, com uma descrença estruturante que nos leva a um lugar assim, até aquilo que a gente fala, eu vou fazer meu trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha não faz cócega. Agora, vamos fazer um trabalho de formigueiro, esse daí ele tem um potencial muito forte de transformação da realidade. Então, se a gente está falando de transição urbana, de transição no caminho de cidades sustentáveis, regenerativas, eu entendo que a ecologia profunda está muito conectada com o desenvolvimento das nossas habilidades de nos comunicarmos uns com os outros, reconhecermos o valor intrínseco de cada um de nós, independente das nossas crenças, independente das nossas condições sociais. Na medida em que essa humanidade que habita cada um de nós é acessível à nossa percepção, eu acredito muito na transição dos mecanismos urbanos de uma maneira mais natural, mais espontânea. O principal modo de medir o sucesso de uma economia hoje em dia é o crescimento, né? O financeiro, a ideia de que mais é melhor. Será que mais ainda é melhor? Será que realmente mais é o que a gente precisa como seres humanos? Será que a gente não precisa de mais qualidade ao invés de quantidade? O custo disso foi a gente se afastar da nossa essência, né? A gente sai ao mundo como se a gente saísse, né, a uma selva onde tem um inimigo lá que ele vai te engolir. Então a gente precisa estar preparado. Então a gente sai para uma batalha, não sai para um espaço onde a gente tem, a capacidade de fazer, de criar, de mover, né? Então, para isso, a gente precisa ser desconectado do sentir, não posso ir atrás do que eu quero, tenho que ir atrás daquilo que me dá uma segurança, daquilo que me dá uma aceitação, daquilo que me faz melhor, enfim, um monte de jogos e de armadilha que a gente vai caindo. Na medida em que a gente consegue acessar o encontro, o toque, o movimento, a partilha, a dança, o trabalhar juntos, o encontrar caminhos de transformação juntos, isso é a expressão talvez mais profunda da ecologia. É onde a gente encontra esse sentido de pertencer ao todo, de holisticamente atuar na preservação de nós mesmos como natureza. A importância da dimensão social para a transformação de uma realidade, acho que ela é fundamental, né? Quando a gente está falando da dimensão social, a gente está falando de relações, né? Nós como seres humanos, assim, na nossa complexidade, eu sinto que tá na base, assim, a gente para a gente poder construir junto, para a gente estar criando algo junto, a gente ter os nossos valores, os nossos acordos bem definidos, porque senão logo ali, qualquer coisa que a gente vai criar junto, assim, no primeiro conflito, no primeiro desafio, isso facilmente se quebra, assim. A gente como comunidade, né, tudo que a gente vai estar fazendo em diferentes projetos, em diferentes movimentos, está conectado com o nosso trabalho interno, com o nosso trabalho espiritual. O que a gente está fazendo aqui é por causa disso, não é simplesmente porque a gente gostava da gente e a gente queria morar junto. A gente veio morar junto porque a gente tinha um sonho em comum, e esse sonho tem a ver com o trabalho espiritual, né? O trabalho interno, o trabalho espiritual, o trabalho energético, é como se fosse a cola, o que permite que a gente esteja aqui desenvolvendo tudo, e ao mesmo tempo é o que faz viável que isso aconteça, porque se a gente não tiver esse olhar, a gente não teria um meio para resolver inúmeras coisas que são naturais, que vão começar a surgir porque são próprias da natureza humana, né? Um monte de questões, de desafios, de divergências, que se elas não são olhadas desde uma perspectiva espiritual, onde essa perspectiva espiritual
consegue ver uma coisa que é o melhor para todos, independente do que eu posso gostar ou do que eu posso não gostar, poderia acabar criando separações ou conflitos, onde na verdade há, no fundo, uma intenção de ir para o mesmo lugar, só que de diferentes formas, né? Muitas comunidades elas terminam logo nos primeiros 2 anos, 1 ano. Poucas comunidades, assim, 10% dos projetos conseguem realmente ir a longo prazo. E eu sinto que um dos motivos é esse, assim, né? Enraizamento do sonho, assim, conforme o tempo vai passando, assim, no início todo mundo está muito feliz, animado com aquele sonho, né? Que às vezes está claro, parece que está claro. E com o tempo a gente vai adicionando os nossos sonhos individuais dentro desse sonho maior, assim. E se não existe essa lealdade mesmo com o sonho inicial, se a gente não caminha junto, assim, de estar se relembrando o sonho, de estar trazendo cada vez mais clareza do propósito, é muito fácil a gente se perder nas nossas individualidades, assim. A gente tem um dizer aqui também, principalmente nessa parte dos sonhos, quem fala faz, quem gosta apoia, quem não gosta ajuda. Então é bem importante, ou pelo menos não atrapalha quem não gosta, assim, mas é bem importante a gente estar apoiando os sonhos uns dos outros, assim, se eles vêm somar no nosso sonho maior. Uma coisa que foi muito interessante da experiência aqui de morar na comunidade, né, em Piracanga, foi muito a parte do social, assim, dessa vida comunitária, sabe? Viver numa casa com umas 20 pessoas e dividindo as coisas, dividindo tarefas, dividindo comida, assim, no primeiro momento pareceu bem assustador, assim, sabe? Como que ia funcionar, como que, né, que a gente ia ter os acordos da casa, como respeitar o jeito de cada um, né, assim, como o ritmo de cada um, né? Então, assim, mas foi muito incrível, assim, a experiência, porque, sabe, a gente conseguiu sentar nos momentos de conflitos e sentar e conversar, e entrar em acordo, achar soluções com calma, sabe, com harmonia, e conseguimos dividir as tarefas e conseguimos criar um ambiente bem familiar, assim, bem harmônico. Aqui a gente tem a nossa ferramenta, né, como ferramenta de base, a leitura da aura, que é uma ferramenta que está constantemente nos colocando em contato com o nosso espírito. Então, muita dessa espiritualidade, digamos, de uma forma prática, é vivida através da leitura da aura. Mas depois, tudo aquilo que a gente está construindo aqui está em função desse sonho que a gente tem como coletivo, né? Esse sonho de inspirar a humanidade, esse espaço que a gente está criando para poder acolher a diversidade e viver, né, nosso sonho no dia a dia. E esse é um trabalho que está de mão dada com o trabalho energético espiritual, né? A ferramenta de comunicação, eu acho que em qualquer meio, em qualquer espaço, ela é fundamental para que a gente possa construir algo juntos. Ferramentas de tomadas de decisão, um caminho também para a resolução de conflitos, que esses serão inevitáveis, assim, então que a gente possa estar preparado e aberto para recebê-los e tirar o melhor desses conflitos. Viver em comunidade tem, por um lado, é um acelerador no processo evolutivo, porque a gente tem muitas, assim como numa família, né, de 4, 5 pessoas, a gente tem um monte de questões, né, material de trabalho interno, questões que vão surgindo e tudo. Em uma comunidade de 20, 30 pessoas, 40 pessoas, você tem multiplicada essa riqueza de questões para a gente se trabalhar dentro, né? Então, eu acho que todo mundo deveria viver um pouco isso, assim, sabe? Porque vivendo em casa comunitária, você tem que estar o tempo inteiro ligado no outro, assim, né? O que
pensando no próximo que vai vir ali, o próximo que vai estar ali para cozinhar, o próximo que vai usar o banheiro. É muito tentador cair em um jogo de acusação, é muito tentador cair, não, eu tenho a razão, você tem que me escutar a mim. A gente tem um monte de questões sem resolver e está sempre na procura de que alguém venha e resolva pra gente, alguém me olhe, alguém me ache importante. Então, isso se potencializa, porque você vive junto, trabalha junto, é amigo, tem o grupo de WhatsApp, ou seja, é tudo junto. Não é tipo, vou lá, fui a trabalhar, marquei um horário, fiz uma função X, voltei para casa. Não se separa a vida pessoal, a vida da relação, a vida profissional, a família. Então, é tudo a mesma coisa. Então, é uma intensidade, assim, que ao mesmo tempo tem uma riqueza, no sentido de que tudo isso é como se fosse um combustível, né? É um grande motor, por isso tem a força que tem. Uma ferramenta, eu diria, que a gente usa aqui, né, que tem a ver com a criação de acordos, a gente se utiliza dos 4 acordos toltecas, que é ser impecável com a palavra, não levar nada pro pessoal, não fazer suposições e sempre dar o melhor de si. Eu sinto que esses 4 acordos, eles resumem, eles são uma ferramenta mesmo de evitar conflitos. Se a gente está alinhado com esses acordos, assim, eles apoiam bastante assim, na criação da confiança de grupo. Então, no momento que a gente sabe, né, que todo mundo está dando o seu melhor para cumprir essas 3 coisas acima, também abre um espaço de muita compaixão. E eu acho que uma boa educação também é assim, tá olhando para as crianças e como a gente quer que essas crianças se relacionem com o mundo, né? Que mundo a gente está apresentando, eu também sinto que é fundamental. Sim, eu vejo a educação como uma peça fundamental, né, para sustentação da continuidade de uma transição, que eu acredito que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente criou sistemas de sociedade, de comunidades, que de alguma forma vem nos adoecendo como pessoas, nos adoecendo como sociedade, né, no nível assim, né, coletivo, e também adoecendo o planeta, assim, né? Então, como que a gente pode estar ressignificando essas relações? E educação é se relacionar. Vejo que as mudanças elas já estão aí acontecendo e tem que acontecer cada vez de uma forma mais profunda, mas o que vai sustentar essas mudanças e que elas realmente consigam ir para frente é a gente conseguir ressignificar a escola que a gente viveu, né? A gente conseguir ressignificar essas relações. Da forma que a gente se propõe a trabalhar hoje, aqui na Escola Inquiri, é com essa proposta de comunidade de aprendizagem mesmo, né? Então a gente tem o nosso espaço físico, né? Nosso espaço que é a escola, mas a ideia realmente assim é derrubar esses muros, assim, né? E se entender como comunidade de aprendizagem em todos os lugares aqui, né? Vocês acham que, e essa reflexão, vocês acham que esses caminhos que a gente escolheu até agora estão funcionando? Olha as consequências disso, né? Olha lá, o óleo estava batendo aí na nossa porta, né? Por bastante tempo, né? E eles viveram isso, assim, sim, né? Então, eu acho que, claro que isso é algo bem direto, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem toda essa subjetividade, assim, do trabalho, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com projetos, essas aprendizagens, elas vêm de uma forma experiencial, assim, que eles conseguem entender a importância dessa transformação através de aprendizagens bem concretas, assim, sabe? Porque é isso, a gente não está preso a um livro didático, a gente não está preso a uma apostila ou mesmo a um currículo, apesar de a gente olhar e estudar esse currículo para as crianças terem essa base, que é muito importante, né? Mas eu vejo que essa possibilidade de criar projetos experienciais, assim, e elas fazem parte desse processo de criação, possibilita que essas aprendizagens elas sejam mais profundas, assim, mais reais, assim. A partir do momento que essas aprendizagens elas são reais, elas tocam, assim, né? Elas fazem sentido, assim. Então, é como aprender com as coisas vivas que estão acontecendo, não aprender com coisas que não são tangíveis, que a gente não pode, sabe, ver, tocar, assim. Um projeto Baleias, né, que eu fiz com eles no ano passado, assim.
poderia ter ficado só no estudo lá, né, dos cetáceos, como, né, os cetáceos se dividem, né, em 2 grupos, são os odontocetes, os misticetes, o que é isso, né, em termos fisiológicos, e a influência desses animais nos diferentes oceanos, e quais são a distribuição geográfica deles. E é claro que a gente aprendeu isso, assim, a gente foi para os livros, pesquisamos, mas sair com eles, ir para o mar, com cada um deles, mergulhar até lá atrás, assim, e eles ouvirem as baleias, assim, e ver o que eles sentiram com aquele canto das baleias, eu vejo que isso fez toda a diferença, sabe? Isso fez eles sentirem de fato a energia das baleias, sabe? E talvez isso vai mudar algo neles, assim, como seres humanos mesmo, porque às vezes fica muito... É isso, o que é uma baleia, de fato, né? E ela tá a quilômetros daqui, eu tô ouvindo ela, e ouvir o canto dela faz me arrepiar, sabe? Então, eu acho que esse tipo de aprendizagem é que faz sentido, e esse tipo de aprendizagem que a gente precisa hoje, sabe? Como humanidade, sabe? Porque é o que faz a gente se conectar com o outro, com os seres vivos, e não continuar nesse ciclo, assim, de competitividade e de uma ilusão de seres individuais que tá só nos destruindo pouco a pouco, assim. A alimentação talvez seja uma das portas mais importantes de consumo da nossa vida. Talvez a gente não pare para pensar o tanto que o tipo de alimentação, o tipo de relação que a gente tem com o alimento impacta no mundo, principalmente nos meios urbanos, que a gente sabe que é onde o mundo sofre mais impactos, né? Então, como que a gente pode começar a transformar essa nossa relação com a alimentação? E eu falo que o primeiro passo sempre é a gente tomar consciência desse fato, que tudo que a gente compra, e talvez a alimentação seja o maior volume de compra nosso, né? Se a gente for pensar tudo que a gente compra aí no mês, quanto que você gasta de dinheiro com as coisas que você compra? Talvez a alimentação seja um dos maiores gastos. Então, se a gente começar a olhar, tomar consciência disso, desse passo na nossa vida, as coisas começam a mudar. E aí você começa a trazer isso como prioridade. Ok, eu sou uma pessoa, eu sou um agente do mundo. Eu consigo transformar o meio ambiente. Se eu acho que tem alguma coisa errada, a gente tem que partir da gente, né? Então a gente começa a olhar essas relações, assim, o que eu como, da onde que vem. Aí a gente começa aos poucos a tomar consciência de tudo que envolve o universo da alimentação. Eu vejo a agrofloresta como um caminho para esse nosso desafio da crise climática, muito relacionada com a produção de alimentos, o modo de produção de alimentos que a gente tem hoje. Então, o caminho que eu vejo é de aproximar o campo da cidade e a gente ter mais áreas vegetadas, mais produção de alimentos, mais hortas urbanas, que já estão surgindo muito e em outros países já é muito comum. A gente tem tanto as hortas urbanas como composteiras comunitárias. E esse cuidado está acontecendo comunitariamente também. E o que eu vejo de bem imediato, assim, além da gente estar plantando sempre que a gente pode, em todo lugar que a gente pode, pensar num paisagismo agroecológico que também produz alimentos, também produz medicamentos, aromas e flores. A gente também pense no nosso consumo no dia a dia. Então, enquanto a gente está optando por consumir nos grandes mercados, a gente está fortalecendo um modelo de agricultura que é normalmente a monocultura. O alimento convencional ele vem de monocultura, ele está destruindo florestas, ele está impactando o clima diretamente. E enquanto a gente escolher consumir do pequeno produtor, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer os pequenos núcleos de consumo e de produção, de preferência mais próximo da cidade possível, em que você possa ver e acompanhar o crescimento do seu alimento, você vai estar também estabelecendo uma troca mais justa. O seu poder de compra, né, a sua riqueza, o seu dinheiro, ele vai estar chegando para o produtor de uma forma mais direta, evitando tantos atravessadores e toda a pressão de mercado que acontece sobre os produtores. O CSA é um sistema de parceria com o agricultor que é muito legal, porque a gente começa a pensar de fato de onde vem nosso alimento, né? E o produtor, ele é um elo muito frágil dessa cadeia que faz a gente ter comida no prato. Por exemplo, se o produtor
tem uma perda de uma safra por conta de uma chuva, a gente nem fica sabendo que ele teve um prejuízo. E o CSA vem de um lugar da gente começar a tomar responsabilidade e consciência de que essa relação talvez seja mais equilibrada se for das duas partes, porque o CSA você financia a produção dele durante um ano, se ele perde a produção, você perde seu alimento. Aí a gente começa a pensar fora da caixinha. Muitas vezes na cidade a gente tem até mais possibilidades de se juntar, de formar grupos para esse consumo ele ser viável, para essas compras coletivas serem possíveis, para fortalecer o movimento das feiras, para abrir o mercado consumidor também para esses pequenos produtores. A gente aqui em Piracanga, a gente acredita que o alimento, quanto menos ele demora para chegar no nosso prato, na nossa cozinha, mais energia ele tem, mais nutriente ele tem. Porque no final das contas a gente come para ter saúde, né? Tá, a gente come por prazer, a gente come por social, por várias outras coisas. Mas o maior pilar da alimentação é a nossa saúde. Então, quando você começa a pensar, ok, eu quero um alimento que me dê saúde. Então, a gente começa a pensar na energia que aquele alimento traz para a sua vida. E se a gente pensa que o alimento melhor para a gente é aquele que está ao seu redor, também você começa a mudar a sua perspectiva sobre a sua relação com alimentos. Né? Acho que os primeiros passos talvez sejam os mais difíceis, assim. O primeiro passo é esse, tomar consciência e dizer um sim interno. Segundo passo é buscar as opções, assim, né? E terceiro passo é começar a se desafiar. Então aí tem um momento que você realmente tem que pôr em ação o que você quer. Assim, ok, eu vou andar em direção a essa transformação. É a gente buscar os alimentos orgânicos. E aí muita gente esbarra na questão dos valores. Só que é botar na balança. Se você quer pagar um plano de saúde caro ou se você quer ter saúde. E é uma coisa a ser construída interna, assim. Por isso que às vezes é difícil falar disso, mas tem que começar a colocar isso dentro sabe assim, dentro de você mesmo. Qual a transformação que você quer para o mundo, sabe? Começa de você mesmo. Essa frase, ela pode ser banal, mas ela é muito real, assim. Tem vários motivos de se tornar vegana também, né? Mas eu falo que quando eu me tornei vegana, eu mudei uma frequência, assim, na minha vida. A carne, ela tem tantas portas, seja ambiental, seja pela ética de não matar animais, seja pelo não querer uma frequência de morte na sua vida. E experimentar. Eu falo que sempre é bom experimentar, assim. Eu vejo que a questão dos resíduos, ela começa nessa parte do consumo. Então, o primeiro ponto é a revisão de tudo aquilo que a gente consome e tudo aquilo que tem embalagem, além de fazer mal, quanto mais embalagem um produto tem, além dele fazer mais mal para o meio ambiente, por estar extraindo mais matéria-prima para a produção de toda essa embalagem e depois ter toda uma questão com o descarte desse material, a gente também está fazendo mal para a gente. Porque normalmente são os produtos alimentícios, eles industrializados, eles vêm muito mais cheios de conservantes, de agrotóxicos, todo alimento vindo dessas grandes corporações alimentícias, elas vão estar prejudicando muito a nossa saúde e também a saúde do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em rever a nossa produção de resíduos, um ponto muito importante são os resíduos orgânicos. Então, ele pode virar uma contaminação para os resíduos que poderiam ser recicláveis, ou ele pode virar um adubo, ele pode virar um recurso muito útil. Então, a nossa experiência aqui em Quiripiracanga é que todo resíduo orgânico que a gente produz aqui, seja de resto de comida, mas também de poda, de grama, de tudo que a gente poda, de capim, tudo isso a gente composta e a gente faz adubo, a gente produz solo. Então, a gente está gerando mais fertilidade, a gente está gerando mais frutos, está contribuindo para essa floresta crescer e está evitando de misturar esse resíduo orgânico com os resíduos que são recicláveis, que é todo papel, plástico, metal, tudo isso a gente envia para reciclagem. E mesmo numa escala individual, mesmo se não existe uma organização comunitária, a compostagem ela é muito possível a nível familiar, com as composteiras domésticas, né? Hoje em dia é muito fácil de encontrar esses caixotes empilhados, não tem cheiro, não dá problema, faz composto, que é muito útil para as plantas, seja ornamental, seja uma pequena hortinha que você tenha na sua casa. E a gente transforma uma coisa que poderia ser um problema em solução. Então é uma questão também de saúde pública, a gente cuidar dos nossos resíduos. Essa parte de ecologia da comunidade Inquiri, ela além de ter essa responsabilidade de cuidar do entorno e daquilo que a gente faz aqui, ela tem uma grande responsabilidade que é servir de exemplo para alternativas que venham que possam ser aplicadas em outros contextos, assim, principalmente em centros urbanos. A gente veio desenvolvendo bastante sistemas de banheiro seco,
A gente veio desenvolvendo um sistema de fossa de evapo bem próprio nosso, alguns sistemas de saneamento de águas cinzas também bem próprios. Então muita gente vem perguntando, mas eu moro na cidade, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E eu acho que a primeira resposta é ter a certeza de que pequenas ações e pequenos hábitos fazem grandes diferenças. A gente foi educado a acreditar que a nossa parte não faz tanta diferença assim. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu costumo falar para as pessoas. É sua responsabilidade, sim, tomar conta do seu entorno. É sua responsabilidade, sim, as escolhas que você faz, aquilo que você consome. E quando a gente fala de saneamento, é a mesma coisa. É sua responsabilidade, sim, às vezes saber que dejeto, para onde é que vai a sua água. Você sabe para onde vai a sua água? Você sabe para onde é que vai o seu cocô? Muita gente não sabe. E uma vez que você sabendo o que isso acontece, para onde é que vai isso, talvez você possa começar a pensar em soluções que possam ser aplicadas no seu caso. Porque soluções existem muitas, assim. Tem sistemas de biodigestão que produzem gás, que podem ser aplicados em pequenos condomínios, em casas. Existem sistemas de reciclagem de água dentro do próprio ciclo interno da casa. Hoje em dia já existem muitas casas e condomínios que estão coletando água da chuva para usar essa água para lavagem. Então, eu acho que o primeiro e o mais importante passo agora é a gente ganhar consciência daquilo que acontece ao nosso redor, assim, para aí começar a construir soluções que sejam eficazes e eficientes para a nossa realidade. E a remodelação da linearidade do pensamento é extremamente importante para encontrar soluções ecológicas, seja na bioconstrução, seja no saneamento, seja no que quer que seja. Quando você entra dentro dos princípios, principalmente da permacultura, você entra dentro de um princípio de geração mesmo, de gerar alguma coisa. Ser sustentável também é ser sustentável financeiramente. Então, todos esses sistemas estão gerando recurso. Hoje tem muita gente, no caso do saneamento aqui em Piracanga, o produto do nosso recurso de saneamento é banana. A gente mora na beira da praia, na areia, com solo super improdutivo em algum nível, né? E a gente está produzindo banana. Então, saneamento é um recurso, é água e nutriente, se é bem tratado. Sendo água e nutriente, é um recurso que cada vez mais está sendo escasso. Então, com certeza tem uma grande oportunidade aí de começar a criar soluções que vão gerar rentabilidade também financeira para as pessoas que vão cada vez mais se envolvendo dentro dessa criação de sistemas regenerativos. A água, ela é a própria ferramenta, não sei se a ferramenta é a palavra, mas a água, ela é a nossa possibilidade de transformar a nossa realidade, né? Porque qualquer informação que a gente coloca na água, ela se potencializa, né? Então, a gente faz isso todos os dias de uma forma não muito positiva, né? Quando a gente faz isso de forma inconsciente, né, pensando no tanto de vezes por dia que a gente tem pequenos pensamentos, conscientes ou não, que diminuem nossa vibração ou pensamentos negativos sobre nós mesmos, a gente bloqueia a nossa capacidade de transformação com esses pensamentos. Mas o contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu coloco uma informação regenerativa no meu sistema, isso se potencializa. No momento que eu escolho usar um produto biodegradável, primeiro eu vou estar fazendo um bem para as minhas águas internas, né? Porque a nossa pele é o nosso maior órgão, né? E é um órgão de absorção. Então, tudo que eu coloco na minha pele vai direto para a corrente sanguínea. Então, o uso de produtos naturais, de produtos biodegradáveis, primeiro vai gerar mais saúde para o meu organismo. E a partir do momento que eu tenho mais saúde, eu também me torno mais sensível para as águas que correm, né, à minha volta, né? Então, primeiro eu cuido desse templo que é o meu corpo,
né? Eu inspiro pessoas com isso e com isso eu estou cuidando do todo. Tomar conciencia de que estamos en un mundo limitado, con una naturaleza limitada, con agua limitada, con todo limitado, recursos limitados, nuestra propia existencia limitada. Y conciencia de que lo que estamos consumiendo le va a faltar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y que no estamos consumiendo siquiera, solo estamos desperdiciando. A veces pegar una materia, transformarla, llevarla al supermercado, comprarla y después tirarla al lixo, lleva más tiempo y más recursos que el propio producto que consumimos. No tiene sentido. Entonces, cuando hablamos de conciencia, primero hay que experimentar cómo sería vivir como la naturaleza nos muestra, que es bien simple, desapegar de la materia, desapegar de toda esa cosa que acreditamos que precisamos. No es fácil. Mas es necesario. Es ahora, por la buena, de un jeito consciente, o va a ser por la mala, de una forma catastrófica. Básicamente estamos dependiendo del petróleo, en lugar de tener varias fuentes de energía alternativas. Y el petróleo, desafortunadamente, es un recurso no renovable, contaminante y muy caro de explotar. Trasladarlo, refinarlo, procesarlo, trasladar, hasta que llega a un lugar donde nosotros simplemente lo quemamos. Abrimos un motor y quemamos y salimos. Una locura humana total. Pienso que lo primero es desapegar de lo que no preciso y de ahí ver cuánta energía voy a precisar para lo mínimo indispensable. Si yo quiero sustentar mi estilo de vida con un sistema alternativo de energía, lo único que incremento es el consumo. Quizás hasta ni precisemos un sistema alternativo de energía. Sería un consumo mínimo que la red interestatal podría sustentar. Saber qué cosas son conforto y qué cosas son necesidad. No precisamos en una casa 3 aire acondicionado, 2 heladeras, 3 carros. Parece que precisamos de todo eso. Mas no precisamos. Es bien simple lo que precisamos. Alimento, casa, amor de las personas. O que foi bastante interessante também foi viver num lugar onde a consciência do consumo de energia, de água, o consumo em geral, assim, tinha que estar muito em alerta, assim, sabe? Ter que pensar sempre no consumo, assim, o que eu estou consumindo, sabe? E tentar reduzir sempre. Então isso era muito interessante, porque na casa a gente não tem geladeira, o que foi uma coisa muito... um choque, assim, quando eu cheguei, assim, que era tipo, meu Deus, não tem geladeira, como que a gente vai viver, né? Como se fosse água, assim. E foi muito incrível, porque, tipo, a partir do, sei lá, do segundo dia, você nem sente falta da geladeira, assim. A geladeira não é uma coisa essencial, assim. Então, eu acho que esse processo foi muito bom para ver como a gente é super adaptável, sabe? Como o ser humano é adaptável, sabe? Tipo, às vezes uma coisa que você tá vivendo na cidade, você acha essencial, você não consegue viver sem. E aí, quando você chega num lugar que você não tem acesso a isso, tipo, a princípio pode parecer assustador, né? Porque você já é acostumado há não sei quantos anos. Mas depois de um tempo, você vê o tanto que às vezes essa coisa não faz diferença na sua vida, sabe? Assim, então foi muito legal e ver como que a gente se adapta e como é fácil essa adaptação. Pensar nesse consumo que a gente tem muito forte na cidade, o que é essencial mesmo para a minha vida, para sobreviver, para ter uma vida mais simples, assim, a gente não precisa de tudo que a gente tem, assim. Então, essa parte também foi um grande aprendizado, e de viver com menos, de viver com pouco e com pouca coisa material. E o tanto que abriu espaço para o imaterial, assim, e que aqui foi maravilhoso, o tanto de coisa imaterial que supriu talvez esse espaço que o material supria na cidade. Falando um pouco sobre bioconstrução, eu acho que para quem está na cidade é legal entender que quando a gente fala de bioconstrução a gente está falando de materiais renováveis, locais
e com baixo impacto ecológico, né? Quais são esses materiais que estão disponíveis na cidade, sabe? Muita gente está hoje trabalhando com construção na cidade com reaproveitamento de desmonte de coisas, assim. Então acontece muito, porque é isso, né? Quando a gente fala de cidade, às vezes as pessoas, eu moro na cidade, vocês que moram aqui é muito mais fácil. Algumas coisas são mais fáceis mesmo, mas outras coisas são muito mais difíceis. Uma das coisas que é mais difícil aqui, que é muito mais fácil na cidade, é o recurso. Então hoje acaba acontecendo muito de desmonte de estruturas, por exemplo, bancos que são desmontados, lojas que fecham, sei lá, materiais assim, a disponibilidade gigante, assim. E gente, às vezes, doando todas essas coisas. Então, às vezes, a parte que cabe para você dentro da cidade tem a ver com a capacidade de reaproveitar uma matéria que talvez vá virar lixo, que também é o nosso caso aqui. Quando a gente fala de bioconstrução aqui na comunidade Inquiri, o nosso material principal de bioconstrução aqui é o ecotijolo, que é um tijolo de garrafa PET cheio do que supostamente seria lixo. Então esse é um recurso que a gente está reutilizando e utilizando para construir. Então eu acredito que grande parte da bioconstrução em centros urbanos, ela também passa para a reutilização de materiais que já estão disponíveis. Muito mais do que se ficar na ideia, né? A bioconstrução é parede de barro. Maravilha se você tem capacidade de fazer uma parede de barro na cidade, né? Mas também vale a pena pensar qual é o impacto disso. De onde é que você está trazendo esse barro, qual é o custo disso. Provavelmente vai ser menor do que o cimento, mas provavelmente vai ser maior do que você conseguir reaproveitar algum material que pode ser que na sua rua, no seu bairro, estejam mandando embora e virando lixo. Existem vários instrumentos de desenvolvimento para uma economia local. Mas uma moeda local é com certeza um dos mais poderosos, especialmente quando você tem uma comunidade. Ela empodera a economia local dessa comunidade de diversas maneiras. Por exemplo, uma delas é deixar as pessoas mais dispostas a comprarem produtos e serviços produzidos na economia local. Esse dinheiro vai circular aqui dentro. E quanto mais a nossa moeda circula aqui dentro, mais próspera e mais abundante é a nossa economia local. Outra forma muito importante que uma moeda local ajuda a desenvolver a economia local é com a ressignificação do instrumento do dinheiro. A moeda local a gente ajuda a aproximar o dinheiro da nossa vida, da nossa comunidade, das pessoas. E a gente cria um novo instrumento para simbolizar a nossa energia de criação, que no fundo é o que o dinheiro representa. Então a gente cria um novo instrumento para representar essa energia e um instrumento reprogramado, né, que trazem outros valores, lembram a gente dos pilares da comunidade, qual é o nosso sonho em comum, lembram a gente da importância da gente estar fazendo esse dinheiro circular, lembram a gente que o dinheiro ele é um instrumento, né, que está a nosso serviço e não ao contrário. Então ajuda a gente também a entender a ser mais próspero, ser mais abundante. Não no sentido de querer ter mais dinheiro, mas lembrar que o dinheiro serve justamente para a gente poder criar prosperidade na nossa vida, independente da quantidade de dinheiro que a gente tem. Quando eu me junto com outras pessoas que estão alinhadas com o meu sonho e querem fazer isso acontecer, e a gente resolve colocar também o nosso dinheiro a serviço disso, parte do nosso dinheiro a serviço disso, a gente já está falando de viabilizar o financiamento de outros tipos de projeto, de outros tipos de iniciativa. E é o que acontece aqui na comunidade Inquiri. Hoje em dia a gente tem mais de 20 projetos comunitários ativos, desde o Centro Inquiri, que recebe visitantes e pessoas que vêm aqui fazer cursos, até um restaurante que serve comida vegana, até um projeto de música, um projeto de e-commerce, um banco comunitário. Enfim, todas essas iniciativas elas foram apoiadas com dinheiro da comunidade, né? E a partir do ponto que elas se tornam financeiramente sustentáveis, elas podem em algum momento até gerar lucro e realimentar a comunidade para a comunidade poder criar novos projetos. Então a gente sempre fala que 1 mais 1 é mais do que 2, né? Quando a gente se junta para fazer as coisas vão para um outro nível. Nesse momento, a gente está, eu diria, na fase 3 da moeda Inquiri, que é a fase em que a gente está terminando o desenvolvimento de um novo sistema do Banco Inquiri, um novo sistema de gestão financeira para o Banco Inquiri, que chama-se Cristal. É um sistema open source que o Instituto Inquiri está desenvolvendo, mas que vai estar disponível para qualquer comunidade, em qualquer lugar do mundo poder usar.
E esse sistema vai permitir que qualquer grupo de pessoas crie seu próprio banco comunitário, emita sua moeda local em forma digital e comece a viabilizar transações digitais dentro daquela economia local. Né? A Cristal é uma plataforma que usa blockchain, então ela dá um outro nível de segurança para o banco comunitário que estiver usando esse sistema. Então, aqui na comunidade Inquiri, a gente vê todo o nosso trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui como um grande laboratório. A gente está tentando encontrar e desenvolver formas que tornem a nossa vida mais sustentável, né, mais respeitosa com a natureza, uns com os outros, poder criar conexões mais profundas. E esse tipo de iniciativa, ele pode ser replicado em absolutamente qualquer lugar do mundo, porque ele não depende do lugar que a pessoa tá, ele só depende das relações, só depende da comunidade, independente dessa comunidade, onde essa comunidade estiver, seja numa cidade, seja na Bahia, ou seja no Polo Norte. Nós, como seres humanos, e essa capacidade de poder aprender e descobrir e desenvolver coisas novas, a gente não tem que se limitar às soluções que já existem hoje, a gente não tem que aceitar as coisas como dadas e simplesmente conviver com os problemas, né, do sistema que a gente vive. Então eu sinto que o mais importante é a gente, além de qualquer tipo de teoria que a gente possa ter na nossa cabeça, né, ou de ideia que a gente possa ter, é da gente sentir, trazer consciência daquilo que eu estou fazendo, que muitas vezes a gente faz coisa no automático, e trazer essa consciência para eu estou fazendo isso aqui, como eu me sinto com isso aqui que eu estou fazendo. Não, porque aquilo é o correto, ou é o que eu estou precisando, ou é o que eu estou... Peraí, como que isso está ressoando mesmo comigo? Às vezes sai coisas que talvez não tenham uma explicação, ou desde o sistema de crenças que eu posso ter, é uma coisa que pode estar certa ou que pode estar errada. Mas estou sentindo que eu não consigo fazer, ou estou sentindo que eu preciso fazer. Então, de alguma forma, esse sentir profundo, não tem uma vontade, né? Não é uma pulsão que está vindo, está me levando. A necessidade que a gente tem agora de cada um poder assumir e fazer aquilo que pode, independentemente do que seja. Eu tenho essa sensação que a gente quer ser super-herói, né? E às vezes, querendo ser super-herói, a gente acaba não fazendo nada. E às vezes é só dar uns passos para trás e lembrar que a gente é humano e a gente poder fazer aquilo que a gente pode, independentemente do que seja. É importante a gente fazer aquilo que a gente pode. Grande, pequeno, muito, pouco, não importa. O que importa é a gente fazer aquilo que a gente acredita, a gente se alinhar com o nosso Dharma, com aquilo que de fato a gente veio fazer nesse planeta Terra. Então, eu vejo que hoje o trabalho com ecologia, o trabalho de ambientalistas, ele não pode estar restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? Então, que a gente está num momento planetário que a gente deve viver uma vida ecológica, e todos nós, né? Então, a intenção é que a gente compartilhe desses saberes e dessa forma de vida, né, que gera um impacto regenerativo no nosso meio, né? Seja pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos de consumo, pelo cuidado que a gente tem com os nossos resíduos, a forma como a gente escolhe construir a nossa casa, fazer o nosso saneamento, que tudo isso esteja expressando o nosso amor e o cuidado que a gente tem pela nossa casa, pelo nosso planeta. E que a gente possa fazer isso em união, que a gente possa fazer isso com alegria, que a gente possa se unir. Esse é o movimento, né, da permacultura, da agroecologia, a gente se unir para criar relações mais harmônicas entre nós, de nós com os outros seres vivos, com o nosso ambiente, com o nosso lar, com a nossa casa.
Tem uma frase de uma ecologista norte-americana chamada Margaret Mead que me inspira bastante nessa caminhada, que fala que nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. Na verdade, isso é a única forma para que isso possa acontecer. E, de fato, é algo que eu acredito plenamente, né? Se um pequeno grupo de pessoas se propõe a manifestar, a criar e inspirar pessoas através de ações que vêm do coração, isso faz uma diferença gigantesca no mundo, né? A gente tem esse, né, tudo que eu transformo no meu corpo, na minha casa, na minha comunidade, vai reverberar no planeta como um todo. E vamos movimentar junto, bora, tipo, aquela coisa, tipo assim, vamos fazer isso ficar divertido, vamos celebrar, vamos junto, que vai dar certo, dá tempo. No meu ponto de vista, assim, é muito importante que essa visão de mundo integrada, de que a gente se perceba como parte de um todo autorregulador, um ser planetário vivo, essa visão de Gaia, ela possa penetrar os corações das pessoas e que a gente possa, como humanidade, conseguir perceber e dar valor ao que está em jogo hoje. No meu ponto de vista, poucas pessoas no mundo hoje fazem noção do que está em jogo nesse momento. E a educação para uma visão sistêmica que nos permita alcançar essa percepção, para mim é fundamental, no sentido de comover, eu diria. Comover, fazer com que a humanidade mova conjuntamente e que as coisas aconteçam de uma forma expandida e que a gente possa sair de um lugar passivo e as comunidades, os bairros, as empresas, as instituições, os governos, cada qual se reconheça com a sua parte da responsabilidade para fazer uma grande transição. Uma das coisas que eu pude vivenciar muito aqui na comunidade Inquiri também é a questão da espiritualidade e como é possível a gente fazer a criação de realidade, né? Como a gente, colocando a intenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a gente consegue criar novas realidades, né? E um dos pontos que mais me impactaram aqui foram os mantras, né? Então os mantras, eles têm essa intenção colocada numa forma musical, né? Então essas palavras. E tem um mantra que é um mantra que eu quero dividir aqui com vocês, que é o Prabhupada Pediago, ele diz assim: que desperte o amor em mim, que desperte o amor em você e que desperte o amor em todos os lugares. E é assim que a gente quer terminar esse documentário, despertando amor em todos os lugares, despertando essa força para a gente criar uma nova realidade de comunidade planetária, assim. Uma comunidade que esteja mais consciente da responsabilidade que ela tem para fazer essa mudança, essa transição. Sa